Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre integração com descontinuidade, tá? E descontinuidade é um problema que vai surgir quando a gente está integrando funções, fazendo integral definida de funções, certo? A gente está calculando a área, tá? Dado o intervalinho que a gente quer calcular. E por que a descontinuidade é um problema, tá? Porque lembra quando eu falei que quando a gente queria calcular uma integral definida dessa forma aqui, bastava que a função fosse contínua nesse intervalo, certo? Que eu poderia com certeza calcular essa integral, tá bom? Mas e se a função não for contínua nesse intervalo, certo? Se tiver algum ponto que tem algum problema, o que eu vou fazer, tá? Não necessariamente isso daqui é um problema, mas você não pode ter certeza se você pode fazer uma integral dessa forma se a gente não tiver certeza que a função é contínua. Tá? Então, se a gente tiver uma descontinuidade, a gente vai ter que tratar dessa forma aqui que eu vou passar para vocês. Tá? Bom, um exemplo gráfico aqui. Bom, eu quero calcular a integral de A até B, certo? Mas vocês conseguem ver que a gente tem uma assíntota aqui, tá bom? No K. Então, eu não posso falar que a função é contínua de A até B, até porque a função não existe nesse ponto x igual a K. Tudo bem? Então, eu não vou poder fazer a integral diretamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir a integral em duas integrais diferentes. Primeiro eu vou integrar de A até K e depois de K até B. Certo? Eu vou dividir a integral em duas integrais, aí eu vou conseguir resolver. Então, vai ficar dessa forma. Tá? A minha integral de f de x de A até B vai poder ser dividida na primeira integral, que é a integral de f de x de A até K. Certo? E mais a segunda integral, que ela vai de K até B. Tudo bem? Bom, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Bom, calcule essa integral. Tudo bem? Se vocês pararem para prestar bastante atenção, o 2 ele é uma assíntota vertical dessa função, porque o 2 está zerando o que está aqui embaixo, certo? Então, ele é uma assíntota vertical da minha função. Pô, e aí o que eu faço? Eu tenho uma descontinuidade e o 2 fica justamente entre o 1 e o 5. Certo? O que impede de eu integrar diretamente. Certo? Vou até colocar o gráfico na função aqui. Ó, bem em cima do 2 a gente tem uma assíntota vertical, certo? Então eu não conseguiria integrar do 1 até o 5 diretamente, sendo que eu tenho uma descontinuidade aqui no meio. Tudo bem? Então a gente vai ter que separar essa integral em duas integrais diferentes. Tá? Uma indo de 1 até 2 e a outra indo de 2 até 5. Tá? Então, é assim que a gente vai resolver o exercício. Bom, primeiro de tudo, a gente vai calcular a primitiva dessa função que está aqui dentro. Porque depois é só definir os limites, definir essa primitiva nos limites de integração e acabou o exercício. Então, primeiro de tudo, calcular a primitiva. Tá. Calculando a primitiva, certo? Eu vou usar a integral por substituição. Vou colocar o que está aqui dentro igual a u, certo? U é igual a isso que estava lá dentro, certo? Então, du é igual a dx. Certo? Substituindo, certo? A gente chega aqui, certo? O que derivado, que função de u derivada, a gente chegaria na u elevado a menos terço, menos 1/3. Seria a função u elevado a 2 sobre 3, certo? Sobre 2 sobre 3. Por quê? Porque se eu derivar essa função, esse 2 sobre 3 ele cai aqui na frente do u, certo? Aqui em cima vai ficar menos 1/3. E esse 2 sobre 3 vai cortar em cima e vai cortar embaixo. Então eu vou chegar na minha função aqui, tá? Bom, e como eu estou integrando, como estou achando a primitiva, eu tenho que somar uma constante, que é o c. Agora eu só vou substituir o u pela substituição que eu fiz, né? O u vai ser igual a x menos 2, então eu vou substituir u igual a x menos 2. Terminei a minha integral. Tudo bem? Agora eu vou definir com os limites de integração, tá? Porque eu já sei a primitiva. Agora eu vou fazer a primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior, para calcular a integral definida, certo? Bom, agora, como eu sei que tem uma descontinuidade no 2, tem uma assíntota, então eu vou dividir a minha integral principal em duas integrais. Uma indo de 1 até 2 e outra indo de 2 até 5. Beleza? E agora eu vou só
Vou pegar a minha primitiva, calcular ela no 2, fazer menos a minha primitiva no 1, mais a minha primitiva no 5, menos a minha primitiva no 2, tá? Cheguei nisso aqui. Tudo bem? Bom, simplificando. Caí aqui, certo? Terminei o exercício. É isso, galera. Tá? Então lembre-se, sempre quando tiver descontinuidade no meio dos limites de integração, você divide a integral em duas integraizinhas e já era, calcula normal, tá? Um grande abraço e falou. Ó, fica bem esperto porque costuma cair nas provas isso aí, tá? Então sempre quando você vê que tem alguma coisa aí embaixo, ali tem alguma fração e vê que tem uma assíntota, que você tem que essa assíntota tá no meio dos limites de integração, aí você tem que usar essa técnica, tá? Então, um abraço, boa sorte. Falou.